Mais uma vez eu os cumprimento com a doce paz do Senhor Jesus. Amada igreja, pode tomar seus assentos. Quero, meus amados irmãos, em rápidas palavras, agradecer a Deus primeiramente pela vida do nosso pastor Jorge e irmã Miriam, que dispensa qualquer palavras de elogios, né? Os irmãos bem conhecem. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente a vida do nosso pastor. Agradeço a Deus por rever tantos e queridos irmãos aqui, amigos de longa data, olhando na igreja, rever tantos, amigos que tivemos no curso, né, do IBAD, irmãos e irmãs que tivemos o privilégio de estudar juntos e aprendermos juntos e desenvolvermos ali uma amizade gostosa. Então agradeço a Deus pelo privilégio de tê-los como meus irmãos. Também, amados, eu quero agradecer a todos aqueles que têm orado por mim, orado por minha família e pela obra do Senhor, lá em São João do Cariri, lá no interior da Paraíba. Eu vejo pelo Facebook vários irmãos que comentam, outros dizem estou orando, outros curtem uma foto, uma palavra que a gente diz lá, e eu agradeço porque eu sei que o que Deus está fazendo lá é resultado da oração do povo de Deus, que por bondade e misericórdia do Senhor, Deus tem colocado este amor também, e eu tenho certeza que aquelas almas que estão lá, convertendo-se ao Senhor, você que tem orado, ajudado, você tem parte nisso também. De coração eu quero aqui externar a todos, minha gratidão ao pastor Daniel, que da outra vez que estive aqui, ele nos deu uma generosa oferta para a obra do Senhor, e os irmãos têm visto, eu tenho postado algumas fotos no Facebook, estamos lá, eu vi o pastor falar aqui do templo, falou em 500 mil reais, né? Eu falei, oh Jesus, aleluia, lá nós estamos reformando aquele templo, né, amados? Já trocamos o telhado, estamos fazendo, vai ficar um templo bonito também, para a glória e honra do nome do Senhor. Mas para os irmãos terem ideia, lá é comum a gente receber dízimos, não é oferta não, o dízimo de verdade, R$3, R$5, e nós damos glórias a Deus. Tem uma irmã que ela é assim, irmãos, eu fico muito feliz de ver aquilo, ela coloca no envelopinho dela, pastor, sempre um papelzinho assim, ó, vendi 2 galinhas, tanto, dela põe o dízimo. Vendi 1 dúzia de ovos, tanto, dela põe o dízimo na frente. Tudo que ela vende lá, dela soma tudo e entrega o dízimo dela. Tem dado faixa de 50, 40 reais, mas na fidelidade, até no ovo da galinha que ela vende, ela dizima lá, irmãos. E eu dou glórias a Deus, porque o Senhor tem abençoado. A cada dia o Senhor vai acrescentando também uma pessoa, outra. Eu quero pedir para os irmãos me ajudarem em oração. Falei para o pastor, tenho tido uma dificuldade lá no seguinte: vem uma pessoa não crente para a igreja, no outro dia tem uma comissão de visita da outra igreja, que não é evangélica, lá na casa dele, e eles passam quase todo dia visitando para aquela pessoa não voltar mais para a igreja. É assim, uma pessoa que vem, eles vão lá. Vai uma comissão, são 7 mulheres. Agora eu estou orando para Jesus salvar aquelas 7 mulheres, né? Porque, irmãos, pensa numa comissão de visita boa que vai dar se aceitarem Jesus, né? Vai ser uma bênção. Então eu estou orando para Jesus salvar aquelas 7 mulheres, né? Porque eu sei que se elas aceitarem Jesus, eu vou ter uma comissão de visitas que vai ser uma bênção para Deus. Nos ajudem em oração. O Senhor Deus tem abençoado. Lá outra coisa que eu quero testemunhar para os queridos irmãos, quando eu estive aqui, eu falei para os irmãos, eu assumi lá em setembro do ano passado, foi bem na festa da idolatria na cidade, no meio, mas bem no foco mesmo, era de 5 a 15 de setembro a festa da idolatria maior lá, e eles fizeram uma procissão pela cidade, pedindo para chover. Irmãos, piorou o negócio, daí que secou de vez e acabou a água da torneira. Um mês depois nós fizemos um culto, uma cruzada evangelística na praça, e fizemos também uma passeata, né? E daí, simbolicamente, eu fiz ao contrário do que eles fizeram, né, irmãos? Eles rodaram assim, eu rodei assim,
Não falei para ninguém, mas simbolicamente quebrando tudo aquilo, né? E o Deus que nós servimos, irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu parei onde eles pararam e nós fizemos um clamor a Deus por chuva naquele lugar. Isso foi no sábado. Quando foi na terça-feira, Deus mandou uma chuva de 105 milímetros. 105 milímetros é muita chuva, meus irmãos. Deus, irmãos que acompanham, viram, eu postei lá o rio que passa na beira da cidade correndo, encheu os açudes, nunca mais faltou água na torneira de São João do Cariri até agora. A cidadezinha é bem pequenininha, irmãos. Na cidade mesmo tem 3.000 e poucos habitantes. No município inteiro são 4.500. Então esse negócio correu na cidade. Nós fizemos, não deu nada, os crentes orou e choveu. E eu dou glórias a Jesus, porque Ele está fazendo. O Senhor é poderoso, Ele tem salvado. O que a Assembleia de Deus cresceu no Brasil pregando? Que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e Ele vai nos levar para o céu. É isso que a Assembleia de Deus tem pregado desde que iniciou. E Ele não nos levou para o céu ainda, mas lá Ele tem também, assim como tem feito aqui, curado, salvado e batizado com o Espírito Santo, e nós vamos dando glória ao nome dEle. Ainda antes de ontem recebi um telefonema da minha esposa, a irmã Luzinete, dizendo: meu amor, eu estou feliz e quero te dizer, a irmã Gerlane é uma irmã lá, que ela estava com câncer, e nós entramos em campanha de oração pela nossa irmã, câncer no útero. E ela foi essa semana para Campina Grande para fazer todos os exames, e ela veio aqui em casa contar para você não estava, ela mostrou para mim, já não tem mais nada, Jesus curou. Então o Senhor que tem feito aqui, tem feito lá também, e nós damos glórias ao Senhor para todo sempre. Continue nos ajudando em oração, meus amados, continue nos ajudando em oração, que o Senhor continuará fazendo a obra dEle, para a glória do nome dEle, porque é tudo por Ele, para Ele, amém. Graças a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, enquanto você encontra, eu só quero lembrar mais uma vez, uma coisinha que eu falei aqui da outra vez. Todos vocês, queridos, e aqueles que estão nos ouvindo em casa, não reclamem não, viu, queridos? Nós aqui vivemos num oásis, um dos lugares mais ricos do Brasil. Lá onde eu estou, ainda tem famílias que ela tem uma refeição por dia. E essa refeição é o que tem, Você tem vezes que você encontra assim um menino, esse tamanho assim, magrinho. Quantos anos você tem? 15. Raquitíssimo. Necessidade. Então, amados, aqui, muitas vezes você trabalha numa empresa, sai dela porque outro te fez uma oferta melhor. Lá não tem emprego nenhum, não. O que movimenta lá são as bolsas da Dilma. As bolsas. Tem bolsa que eu nunca vi falar que existe, tem lá. Bolsa família, bolsa escola, bolsa não sei do que, bolsa tem. Bolsas, mas é o que tem, senão a igreja tem pessoa, de repente aceita Jesus, se firma, de repente tem que ir embora para outra cidade, para a capital, eles vão muito para o Rio de Janeiro, atrás de emprego, Rio de Janeiro e Brasília. Então nós vivemos aqui em um oásis, não reclame não, dê glórias a Deus, porque o Senhor te pôs numa terra boa, aleluia. Marcos capítulo 16, nós leremos até o verso de número 7. Vou ler ali na mídia, porque esta Bíblia aqui tem uma versão um pouquinho diferente. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida.
E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. E o verso 7 diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Amém, Jesus. Este acontecimento foi num dia igual hoje. Hoje nós sabemos que foram voltados para o sofrimento, para a ressurreição, falando de Jesus, e foi num dia de domingo que isto aconteceu. A Bíblia diz que elas foram bem cedinho, foram lá para colocar aquelas especiarias do corpo de Jesus. Quando chegaram, encontraram os anjos. Vocês vieram buscar Jesus, mas ele já ressuscitou, ele já não está mais aqui. E esta é a grande esperança de todo crente: Jesus ressuscitou. E hoje nós estamos aqui porque ele ressuscitou. Nós estamos felizes porque ele ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou, e o verso 7 que ficou ali me chama a atenção, este verso, porque ele diz assim para nós: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ora, Pedro não era discípulo de Jesus? Ele era um dos 3 mais íntimos de Jesus. E Marcos vem e diz: dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que então? Não poderia ser: diz a seus discípulos e a João, diz a seus discípulos e a Tiago, diz a seus discípulos e a Bartolomeu, diz a seus discípulos e a Felipe, a qualquer um outro. Mas por que a Pedro? Porque ele chama a atenção. Se nós lembrarmos um pouquinho, Pedro, isso foi no domingo de manhã. Na sexta-feira à noite, queridos, Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha negado. E amados irmãos, é aqui, quem sabe, esta mensagem vai falar com alguém que está aqui, ou talvez você que está lá na sua casa. Nós cometemos alguns deslizes algumas vezes, e o inimigo de nossas almas, astuto como é, aproveitador de ocasião como é, daí fica na sua cabeça: você pecou e não tem mais jeito para você. Amados irmãos, eu começo a pensar nisso, eu fico olhando, quando Pedro negou Jesus, e a Bíblia diz que depois dele ter negado, o galo cantou. Meus irmãos, quando o galo cantou, ele lembrou: Jesus falou que eu ia negar. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Aquela noite de sexta para sábado, o dia de sábado, a noite de sábado para domingo, deve ter sido torturante para Pedro. Deve ter sido terrível. Quando um galo cantava, então, irmãos, eu acho que ele devia ter vontade de esganar o galo assim, falar: para com isso. Sabe o que é o galo aqui? É a consciência do crente quando ele falha. Fica lá aquilo: você negou Jesus. Fica aquele negócio e a gente: ai meu Deus. É igual quando você fala alguma coisa que não devia ter falado. O crente que teme a Deus, ele fica: eu tenho que ir lá pedir perdão, eu tenho que ir lá me retratar, você perde a paz. Esses momentos devem ter sido angustiantes para Pedro. Quantas vezes contigo tem acontecido assim também? E isso muitas vezes pode ter te enfraquecido. E quem sabe até você não está aqui nesta noite, mas você está ouvindo lá de longe. YouTube, Canal 20, você está ouvindo. Quem sabe o inimigo falou: você não é mais digno. Assim, por isso que bem registrou aqui Marcos: dize a seus discípulos e a Pedro.
Pedro, quem sabe, não estava se sentindo mais um discípulo de Jesus, mas Jesus ressuscitou, meus irmãos, justamente para restaurar as pessoas que achavam que não tinha mais jeito. O inimigo, quem sabe, pensou que tinha vencido e prevalecido, mas de maneira nenhuma. Jesus ressuscitou para nos dar vitória, para nos reconciliar com Cristo, para nos reconciliar com Deus. A cruz, como muito bem foi pregado, o Calvário, pregado aqui sexta-feira, uma mensagem linda pelo pastor, a qual Deus salvou vidas, é o motivo de nós estarmos aqui. O Calvário é o perdão, é ali, o resumo do Calvário é o perdão das nossas culpas. Pedro recebe a notícia, meus irmãos, diz a seus discípulos e a Pedro, quem sabe quando chegou lá, Madalena, né? Olha, Jesus chamou vocês para ir para Galiléia, que Ele está esperando lá. Quem sabe Pedro já estava tudo desconfiadão lá no canto, né? Igual o menino que faz arte, fica com medo de chegar perto da mãe ou do pai. E ela falou, Pedro, Ele mandou dizer para você ir também. Quem sabe Pedro falou, ai meu Deus, se quando eu estava com Ele ali, um dia Ele me chamou até para trás de mim, Satanás, sem eu fazer quase nada, agora que eu neguei então, Jesus vai acabar comigo. Quem sabe quando, porque era longinho onde eles estavam, de Jerusalém para a Galiléia. Ele falou, Ele vai adiante de vós para a Galiléia, era longinho para o norte. Quem sabe enquanto os discípulos estavam caminhando, os discípulos todos alegres, meus irmãos, todos felizes, Jesus, vou encontrar com Jesus, eu vou ver Jesus agora. Mas Pedro, quem sabe, ia lá atrás de tudo assim, chutando umas pedrinhas pelo chão. O que Jesus vai falar para mim, meu Deus do céu? E agora o que eu vou fazer quando encontrar Ele? Ele viu que eu neguei Ele, porque quando a última vez que eu neguei Ele, olhou para mim e Ele falou que aconteceria isso. Quem sabe Pedro ia com todos os traumas na cabeça. E assim muitas vezes tem crente assim, meus queridos. Os irmãos são como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hora do culto, o crente se arruma, põe a melhor roupa, passa um perfume e vem todo feliz, eu vou falar com meu Deus, eu vou ouvir a Deus. Mas tem aquele que quando aconteceu alguma coisa, ele vem com a consciência meio preocupada. Será que Deus vai usar alguém hoje, vai falar comigo, vai me repreender? Será? E aqui tem alguns que ficam até com medo e não quer ir, não quer mais vir para a igreja com medo de Deus falar. Mas o Senhor falou, vem, manda eu chamar meu discípulo, manda eu chamar minha igreja. Mas vem também Fernando, vem Renato, vem João, vem Maria, vem José, vem. Ele está querendo que você venha, não importa o que fez, não. Ele chama, ele venha também, eu quero te ver, eu estou com saudade de você. Quem sabe o inimigo ficou na cabeça de Pedro nesses dias. Pedro, você é pior do que Judas. Judas, Jesus sabia que ele ia trair, até falou, um entre vós é diabo, ele falou. Mas você, Pedro, há poucos dias falou para Jesus, esses aí, é tudo fraco, eu não. Pode todo mundo te negar, eu não vou negar, Jesus, eu vou contigo até a morte. Você falou para Jesus isso. Negou na primeira oportunidade. Você é pior do que Judas, Pedro. Para você não tem mais jeito. Você devia ir se matar também, igual Judas fez. Mas Jesus falou, não, Pedro, de maneira nenhuma. Vim, eu quero te ver. Jesus está com saudade de você. Eu não sei para quem está, quem sabe, nessa situação, mas Jesus está dizendo, Ele quer você no meio dos discípulos, Ele quer você no meio da igreja, Ele quer você de novo na orquestra, Ele quer você de novo com os obreiros, Ele quer você de novo no coral, na mocidade. Ele não desistiu de você, não importa o que fez, Ele ressuscitou para te reconciliar com o Pai. É isto, meu irmão. E Pedro foi. E a dificuldade quando chega lá, né? João diz que o encontro foi um bom tempo depois. Não foi no mesmo dia, porque João lá no capítulo 20 e o versículo 21, diz que já tinha passado uma semana. Deve ter sido bem torturante para ele, sabendo que Jesus queria falar e não aparece.
João diz que uma semana depois ele já tinha ido pescar. Estavam pescando. De repente aparece alguém lá na praia. Tendes alguma coisa para comer? Eles falaram não. Não pescamos nada. Então lança a rede do lado direito do barco. Lançaram, a Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes. Quando não tinham pescado um monte de tempo, nada pegaram, de repente alguém fala, lança do lado direito, pega tanto. João falou, Pedro, quem faz esses negócios aí é o Senhor, só Ele. A Bíblia diz que Pedro, ele tinha tirado a capa, né? Quando falou, é o Senhor, ele pôs a capa e pulou na água. Pulou na água. Levaram para lá. Eu fico imaginando, irmãos, a situação de Pedro ali agora. Será que é agora que Jesus vai falar comigo? O que ele vai falar? Meu irmão, eu quero voltar mais uma vez a palavra para você. Se você fez alguma coisa que você sabe que desagradou ao Senhor, queridos irmãos, não tenha medo de vir a Jesus, não tenha medo de vir ao anjo da igreja. Ele não vai bater em você, não vai brigar com você, porque ao anjo da igreja Deus dá do Espírito dele. Ele está para pastorear. O Espírito Santo, aquele que Jesus mesmo disse, aquele que o Pai me dá de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele está aqui para curar as tuas feridas com a unção de Deus na vida. Mas não fique de longe, não pense que você vai ser espancado de maneira nenhuma. A Bíblia diz que o bom pastor, ele vai atrás da ovelha, ele pega ela ferida, passa o óleo nela, põe nos ombros e traz de volta para o meio do rebanho. É isso que o Senhor quer fazer contigo, Ele quer restaurar você. Não importa aquilo que você fez, seja grande ou pequeno, o inimigo está acusando a tua vida, deixa o inimigo para lá. Pedro estava ali, Jesus, quando eles chegaram, a Bíblia diz que já tinha um peixe na brasa, e Jesus falou, vamos comer, e começam, de repente chega Jesus, Pedro, quem sabe Pedro tremeu as perninhas, falou, é agora, que ele vai acabar comigo no meio de todo mundo, mas a Bíblia diz, o Senhor não lança em rosto, o Senhor não humilha ninguém, o Senhor não quer te maltratar. Quando Pedro esperava uma palavra dura, Jesus fala, você me ama? Olha que palavra doce, amados. Receber de Jesus. Você, quem sabe, está pensando que Jesus é aquele monstro, aquele carrasco, que vai mandar para o inferno. Ele vai falar para você, você me ama? Quebrou Pedro no meio. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. A Bíblia, os irmãos sabem, ela é resumida, irmãos. Ela é resumida, porque João diz que ele pensa que se fosse escrever tudo que Jesus falou, os livros não caberiam, falou e fez, os livros não caberiam no mundo. Então eu não sei bem qual foi o espaço de tempo entre a outra pergunta. Quem sabe Jesus comeu mais um pedacinho de peixe, foi por ali. De repente chega de novo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Meus irmãos, mas nós temos que ter cuidado, muitas vezes pode ser superficial, boca para fora. E o Senhor Deus conhece lá no profundo do coração, o âmago da nossa alma. Para dizer a verdade, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. Tanto é que tem vez que você está passando por uma luta e uma prova tão grande, que você fala assim, eu não vou aguentar. Pode ter certeza que vai, porque a Bíblia diz que o Senhor não te dá uma prova maior do que você não possa aguentar. Então Ele te conhece melhor do que você mesmo. Se a prova é grande, é porque Ele sabe que você aguenta com ela, porque Ele não vai dar uma maior do que você possa aguentar. Passa-se o tempo um pouquinho, de novo Jesus para Pedro. Pedro, o que Jesus vai perguntar agora, hein? Você me ama? A Bíblia diz que Pedro entristeceu-se do Senhor perguntar 3 vezes. Entristeceu-se agora, por que o Senhor me perguntar 3 vezes? O que significa isso?
Daí a Bíblia diz que ele começou a pensar. Salomão, na sabedoria que Deus deu a ele, ele disse assim: é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. É difícil de pensar num negócio desse. Melhor onde há luto do que há festa, mas a Bíblia diz. Por quê? Onde há festa, muita festa, há muitos erros. Há muitos erros. Por exemplo, até na música, né? Pega aí umas fusas para fazer. Vai lá em cima, o camarada come 3, 4 notas, ninguém nem vê. Só o Mia para ver isso. Mas os outros músicos, praticamente ninguém vai notar que faltou umas 3, 4 notas no meio de uma escala cromática, principalmente se for semifusa. Porém, se for a nota lenta, daí não tem jeito. Dá umas 3, 4 notas lentas, ele fala: ih, rapaz, vai ter que treinar a embocadura bastante, que o negócio está difícil aí. Da mesma forma, amados, no meio da festa, há tanta coisa que acontece, que passa desapercebido. Mas quando você chega na casa onde há luto, você começa a olhar e fala: ih, um dia vai chegar a minha vez. Um dia vão chamar o número da minha senha. E ninguém quer trocar a senha comigo. Né? É desse jeito. Vai passando e a gente vai ficando preocupado, pensando nas coisas. Terceira vez a Bíblia diz que Pedro entristeceu e começou a pensar. Ele já me perguntou 3 vezes. Daí eu pergunto para você também. O que eu penso que passou no coração de Pedro? Será que eu tenho dado motivos para o Senhor acreditar que eu amo a Ele? Porque Ele me perguntou 3 vezes. Será que quando nós oramos tantas vezes: Jesus, o Senhor é lindo, eu te amo, coloco a minha vida nas tuas mãos, para o Senhor fazer o que quiser de mim, mas será que o Senhor tem motivos para acreditar que isto é verdadeiro? Pedro começou a pensar, quem sabe ele lembrou da sexta-feira de novo, falou: não, Jesus não tem motivo para acreditar que eu amo Ele, não. Mas ele apelou para o homem Deus, para o Senhor ali, que conhece e sonda os corações. E ele disse: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe, Jesus, que eu te amo sim. Quem sabe nas entrelinhas nós podemos dizer: o Senhor sabe que o que me aconteceu lá, Jesus, eu falhei mesmo, eu fui fraco, eu pequei, Jesus, mas eu te amo. Eu falhei, Jesus, mas eu não queria. Quando eu falei para o Senhor que eu ia até a morte, eu queria ir, Jesus, mas eu não consegui. Quem sabe contigo aconteceu a mesma coisa, meu irmão, minha irmã, mas o Senhor Jesus, Ele quer te restaurar nesta noite, Ele quer trazer você de volta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para Jesus, que Ele está te chamando, assim como chamou. Venha toda a igreja, mas venha você também. O Senhor Jesus quer te ver, Ele está com saudade de você, Ele quer falar contigo, e Ele não vai passar em rosto. A Bíblia não registra em lugar nenhum que depois disso Jesus falou: Pedro, você me negou. Não, Jesus nem se lembrou mais. Na verdade, Jesus falou: Pedro, venha de novo pastorear. 3 vezes, sabe o que significa isto? Repito para você: se você saiu da orquestra, você deve voltar, se envolva, assim como aconteceu quando Jesus chegou naquele lugar onde tinha um homem com a mão mirrada, estava lá no meio. Quem sabe aquele homem já tinha acostumado com aquela deficiência, estava lá, mas Jesus não quer deixar você deficiente de maneira nenhuma. Jesus falou: levanta. Primeiro, tome uma atitude. Ele falou: agora vem para o meio. Quando veio para o meio, ele falou: estende a tua mão. Jesus não quer deixar você com esta falha. Jesus não quer deixar você assim. Jesus, Ele quer te restaurar, mas para isso você tem que vir para o meio. Você tem que se envolver com a obra do Senhor. Tem que vir fazer aquilo que o Senhor te chamou. Não deixe o inimigo acusar você.
Não, você pecou, você não pode mais, não, você não tem mais jeito para você, o pecado é tão grande. Eu já vi pessoas, eu fui evangelizar um homem, ele falou: pastor, não tem jeito para mim, eu já matei uma pessoa, como é que eu posso ter perdão? Eu tirei uma vida. Quando você pensa assim, você está limitando o poder do sangue de Jesus. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Jesus derramou o sangue, morreu, ressuscitou para reconciliar você. Você que está em casa ouvindo, volte para Jesus. Venha para o meio, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te restaurar, o Senhor quer abençoar a tua vida, o Senhor quer te dar vida nova. E Pedro, quando saiu dali, meus irmãos, não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Primeira pregação dele, quase 3.000 almas. Segunda, 5.000 almas. Meus irmãos, não fique parado em hipótese alguma, faça alguma coisa para Jesus. Apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Não fique parado. Crente, vida de fé, não é igual o INSS, que 35 anos de contribuição, você para, se aposenta. Não é assim não, é aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que ainda que esteja velho, produzirão frutos. O crente, ele vai lutando de fé em fé, de força em força, de luta em luta, mas vitória em vitória, até o dia de nós chegarmos na glória celestial. Não desista, vá em frente. O Senhor chama a igreja, todo culto, e está chamando você também. Venha, eu quero falar contigo. Mesmo que você não tenha dado motivos para Jesus, para Ele confiar em você, mas você passe a amá-lo. Entregue a tua vida ao Senhor. Fala: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo e eu quero te servir. Ele vai te receber, Ele vai te dar um anel, sabe, aquele que o filho pródigo recebeu, sinal de família. Você faz parte da família de Deus. Ele vai te dar vestes novas para você andar cabeça erguida, sem medo do acusador. E quando o acusador falar: você fez, não tem problema, eu fiz, está no passado, agora eu faço para Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo já me perdoou. Queridos, venha servir ao Senhor, seja restaurado pelo Senhor. O Senhor ressuscitou para te reconciliar com Ele. Esta é a palavra que Deus pôs em meu coração. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém.